Abra sua Bíblia no livro do profeta Daniel, capítulo 1, a partir do versículo 3. Daniel, capítulo 1, a partir do versículo 3. Aleluia. Glória a Deus. Você pode acessar o nosso site também, que tem pregações, vídeos, estudo bíblico, www.ovelhaobc. Viu? Pode acessar o site, tem bastante coisa interessante lá. Amém? Daniel capítulo 1, a partir do versículo 3, diz assim a palavra do Senhor. E disse o rei a Aspenaz, chefe dos seus eunucos, que trouxesse alguns dos filhos de Israel e da linhagem real e dos nobres, jovens em quem não houvesse defeito algum, formosos de aparência e instruídos em toda a sabedoria, e sábios em ciência, e entendidos no conhecimento, e que tivessem habilidade para viver no palácio do rei, a fim de que fossem ensinados nas letras e na língua dos caldeus. E o rei lhes determinou a ração de cada dia, da porção do manjar do rei e do vinho que ele bebia, e que assim fossem criados por 3 anos, para que no fim deles pudessem estar diante do rei. E entre eles se achavam dos filhos de Judá Daniel, Hananias, Misael e Azarias. E o chefe dos eunucos lhes propôs outros nomes, a saber, a Daniel, pois, o de Beltesazar, o de Hananias, o de Cedraque, e o de Misael, o de Mesaque, e o de Azarias, o de Abidnego. E Daniel assentou-se no seu coração não se contaminar com a porção do manjar do rei, nem com o vinho que ele bebia. Portanto pediu ao chefe dos eunucos que lhe concedesse não se contaminar. Amém. Irmãos, eu quero antes fazer uma ilustração, trazer para vocês uma fábula que consta em um dos meus livros, Como Transformar a Diversidade em Oportunidades. Uma fábula, uma história envolvendo animais, que sobre uma ave, uma águia. Essa águia, o ovo dela, não sei como, foi parar no galinheiro. E o ovo foi chocado por uma galinha. E vocês sabem que a galinha é muito diferente de uma águia. A águia é um animal caçador. Ele está na cadeia, no topo da cadeia alimentar, viu, da sua espécie. Vive nas rochas, nas cavernas da rocha, voa alto. É a única ave que voa sobre as tempestades. Ela voa além da tempestade. É um animal que só come coisa viva. Ela escolhe o alimento para comer. É um animal bonito, grande. E do outro lado a galinha, viu? A galinha, que é um animal pequeno, voa baixo, rasante e voa curto, e tem a vida curta, porque o final da galinha é a panela, né? O final da galinha é ser ingerida, e a galinha só come coisa morta ali, só come bichinho, só come inseto. Então tem uma grande diferença. Se eu colocar uma galinha e uma águia aqui, você vai distingui-las imediatamente. Mas essa águia foi chocada no galinheiro, e ela foi criada no galinheiro, no meio das galinhas, e começou a se comportar como uma galinha, viu? Ela tinha asas por
pensava que não sabia voar. Ela voava curto e baixinho, porque pensava que era uma galinha. Comia apenas aquela comida que a galinha estava ali comendo. Ela viveu no galinheiro e podia viver solta. Voava baixinho, presa, sendo que podia voar alto e em liberdade. Ela era uma águia e não sabia, viu? E viveu presa. Tinha comportamento de galinha, sendo uma águia. E acabou vivendo no galinheiro. Privou-se da liberdade de voar, a liberdade de conhecer o mundo, porque a águia ela voa de um continente para o outro, às vezes, de um país para o outro. E ela privou-se da liberdade, viveu como prisioneira do galinheiro, sendo águia. Eu quero falar para você, uso essa ilustração para falar para você, que pessoas são influenciadas, podem ser influenciadas pelo meio em que ela vive. Viu? As pessoas podem ser influenciadas por amizades, por companhias. As pessoas podem ser influenciadas, meu irmão, às vezes pelo que ela ouve. As pessoas podem ser influenciadas por conviver com outras pessoas. Então vai pensando sobre o que você está ouvindo, com quem você anda, o tipo de companhia que você tem, o ambiente de trabalho, viu? Você é uma águia de Deus, e é assim que nós somos. Isaías 40, Deus fala o seguinte: aqueles que esperam o Senhor, Ele dá asas como de águias para voar nas alturas. Nós somos águias do Senhor. Então nós temos que tomar muito cuidado nessa época, viu? Onde da relatividade entre muitas coisas, do relativismo, se pode isso, pode aquilo. Se fulano fez isso, eu também posso fazer aquilo. Não é verdade? Nós temos que tomar muito cuidado, principalmente nessas épocas, onde nós estamos cercados dentro da nossa casa, até dentro da nossa casa. Quando você liga a televisão, geralmente a televisão, para prender a audiência, elas colocam coisas relacionadas à sensualidade, à sexualidade. Parece que se não colocar isso não está bom, não vai ter audiência. Você pode prestar atenção em alguns programas. Se não tiver isso, não tem audiência. Na internet, algumas coisas, você clica lá, você está fazendo uma pesquisa na internet, daqui a pouco aparece, sem você clicar, nada aparece algo na sua frente. Então nós estamos cercados, até mesmo dentro da nossa casa, viu? Então, e nós temos que tomar muito cuidado para não sermos influenciados por certas coisas no ambiente de trabalho, porque senão daqui a pouco convivemos com algumas pessoas. Para mim é mais difícil, mas vocês é mais fácil, porque eu sou pastor, trabalho nisso aqui, convivo com outras pessoas às vezes, mas vocês lá no ambiente de trabalho, vocês lá pode ter católico, pode ter espírita, lá pode ter muçulmano, lá pode ter índio, tem gente de toda espécie. E você não vai deixar de trabalhar numa empresa porque tem pessoas assim. Você não vai pedir a conta porque tem pessoas assim. Você convive com elas. Você se relaciona com elas. Às vezes é obrigado a ouvir algumas besteiras dessas pessoas, algumas piadas, viu? Em que meio você está vivendo, a quem você está dando ouvido. Nós temos que tomar muito cuidado para não sermos influenciados, viu? Pelo ambiente, pelas pessoas que nós convivemos e relacionamos. Paulo, em Romanos capítulo 12, versículo 2, ele fala:
não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que possais saber qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Paulo está falando o seguinte: não se conforme com este mundo, não se conforme com o que você está ouvindo, mas procure não ser influenciado, mas influenciar pessoas com o poder de Deus, com o Evangelho de Deus, para que elas possam experimentar a vontade de Deus na vida dela. Então, gente, em vez de sermos influenciados por este mundo, nós temos que influenciar pessoas. Viu? Você, como eu disse, não vai pedir a bomba do trabalho. Você não vai pedir para sair do seu trabalho, porque lá trabalha uma pessoa que conversa que não deve. Mas tem que tomar cuidado com essas pessoas. Não é verdade? No Marcos tem oficina mecânica. Vai gente de todo tipo. Está aberto o portão. Não pode escolher cliente às vezes. Teve que houve coisas lá. No meu seu tem muitos clientes. Aí vende aquele produto. Tem muitos clientes de todo tipo. E chega lá e não tem que ser simpático com o cliente. Né? Assim como vocês também, que tem comércio, tem que ser simpático, tem que tratar bem. Né? Não para o meio, outros irmãos também. Você talvez tenha essa posição, mas tem que tomar muito cuidado para não ser influenciado. Senão você é uma águia de Deus e acaba se comportando como uma galinha, comendo o lixo desse mundo e bebendo a água suja desse mundo, sendo que nós temos a fonte de água viva para beber, e quem bebe da água dessa fonte, rios de água viva fluirão no seu ventre e saltará dessa vida para a vida eterna. E nós temos um pão do céu, viu? Que desce todo dia para nós nos alimentarmos dele. Então você é uma águia de Deus, cuidado para não ser influenciado. E o diabo, ele tem estratégias. O diabo, ele tem paciência. Nós temos um inimigo, meu irmão, que não dorme, não tira férias, que não se cansa, e ele tem todo o tempo do mundo, e é estrategista, porque a Bíblia diz que ele é astucioso e prepara ciladas, envolve pessoas para cair na teia e depois ser uma presa para ele, viu? Como uma aranha predadora do inseto. E nós temos que considerar esse inimigo, tomar cuidado com ele. Veja bem que o diabo, ele tem estratégias para tirar pessoas do caminho de Deus. O diabo, ele tem meios, mecanismos, e tenta de todo jeito tirar pessoas da igreja, tirar pessoas do caminho de Deus, fazendo com que pessoas abandonem a fé. Eu quero chamar a sua atenção para isso daqui, para isso nessa noite, porque às vezes acontecem coisas que passam desapercebidas na nossa frente, e às vezes nós somos envolvidos, mas Deus nos chama a atenção e nos alerta para ficarmos atentos, meu irmão. Veja bem que nesse texto que nós lemos sobre Daniel, Sadraque, Abidnego e Mesaque, 4 jovens, príncipes de Israel. Eles foram levados prisioneiros para o cativeiro da Babilônia. 4 jovens, viu? De linhagem real, nobres de Israel, foram levados para o cativeiro para ser escravos na Babilônia. E o rei Nabucodonosor, o mais cruel da humanidade naquela época, o rei mais cruel, que não temia a Deus, esse rei, ele precisava de pessoas para trabalhar, ele precisava de pessoas para servi-lo, para estar junto dele. E ele olhou aqueles jovens de linhagem real, porque tinham sabedoria, instruídos. Ele não pegou qualquer um, ele escolheu a dedo 4 jovens